Fala galera, sábado maravilhoso, como vocês podem ver, tá muito sol. Então hoje eu vou falar com vocês de esporte, vou falar do Neymar, da Copa América. Só que não, eu vim aqui falar de um assunto que vocês adoram, que eu sei que é a nova Previdência. Como vocês viram aqui nos stories do fim da semana passada, o relatório passou na comissão da Câmara com algumas modificações. Então o projeto foi um pouco desidratado do que aquilo que foi apresentado inicialmente pelo governo. O que isso significa? O governo queria economizar 1,2 trilhões e agora a economia, segundo o próprio Paulo Guedes, vai ser de 860 bilhões, se é que esse relatório vai ser votado em Congresso e as cláusulas vão seguir dessa maneira. O que mudou? Isso já era esperado, que o Centrão e a esquerda fossem fazer pressão para algumas coisas não passarem, que eram polêmicas. Por exemplo, o tal do BPC, que estava sendo modificado, que é o benefício de prestação continuada para pessoas em situação de miserabilidade. Então isso ficou como estava o texto antigo. A questão do trabalhador rural, então o regime do trabalhador rural também caiu. E os servidores públicos do Legislativo conseguiram fazer um baita lobby, e a alíquota deles, o período de transição deles também não vai ser prejudicado não vai ser modificado como estava sendo modificada na proposta do governo. E aí o Paulo Guedes ficou muito frustrado porque a economia de 1,2 trilhão caiu bastante e porque a capitalização não passou. Então, que era uma das principais bandeiras da escola dele de economia, lá de Chicago, mais liberal e tal. O que eu acho é o seguinte, o Rodrigo Maia ficou muito frustrado, até falou um negócio que foi engraçado e subiu o tom um pouco, que ele disse ontem ou anteontem, ele falou que o governo está sendo uma fábrica de crise. Então até que o próprio Paulo Guedes, dizendo que a nova Previdência está sendo abortada com esse relatório do Congresso, é uma fábrica de crise. Olha, eu acho que o Rodrigo Maia tem razão de subir o tom e de rebater o Paulo Guedes, porque afinal tem muita coisa para rolar ainda no debate em plenário, as coisas podem ser modificadas. A capitalização seria um negócio muito repentino para o Brasil e boa parte do Brasil não tem condições de poupar para fazer uma capitalização, então às vezes o sistema de previdência público é melhor, então pode ser feito por uma outra PEC eventualmente no futuro. Então, assim, eu entendo a frustração do Paulo Guedes, mas mesmo assim a economia está sendo ainda relevante e a capitalização pode ser num futuro próximo a gente pode andar por esse caminho. Então é isso, e aí espera-se que até terça-feira comecem os debates no Congresso sobre cada ponto desse que foi modificado. Mas enfim, a Previdência é um assunto complexo, mas desde fevereiro, março, e até o mês de abril, que a gente gravou um debate que está com o linkzinho na bio, a gente esperava que fosse acontecer essa desidratação e que fosse nesse sentido, muito pela atividade do Centrão e pela atividade da esquerda. A esquerda, a crítica maior que sempre tem que ser feita é que os caras ficam falando que a Previdência dificulta a vida dos mais pobres. Na verdade, ela coloca todo mundo para trabalhar mais, os mais pobres, e ela iguala as aposentadorias especiais dos políticos e dos servidores públicos ao RGPS, que é o INSS nosso, de quem não trabalha no serviço público. Então, assim, é um pouco uma contradição da esquerda esse argumento, e eles fizeram uma baita pressão e o Legislativo manteve alguns privilégios que já eram deles e que frustrou bastante Paulo Guedes. Então é isso, bom final de semana para todo mundo, e quem tiver alguma dúvida, quiser enviar uma pergunta, eu vou deixar a caixinha aqui. Abração, valeu!